Tá vendo aqui o Roger Guedes sorrindo de orelha a orelha? O Corinthians quebrou o tabu no fim de semana no Morumbi. O começo de temporada do clube é de alto astral, com a mudança de comando. E essa mudança tá fazendo muito bem ao Roger Guedes, que começou com tudo. A Lili Nascimento conta um pouquinho como estão os ares, as vibes no Parque São Jorge. Rodadas até aqui, 4 participações diretas em gols, muita entrega em campo. Estamos falando dele, o camisa 10, Roger Guedes. O atacante começou a temporada mais leve, mais solto em campo, do jeito que ele gosta. A gente conhece o Fernando, ele já conhecia a gente do dia a dia. É um cara que nos cobra bastante, mas dá uma liberdade que principalmente eu, atleta, gosto de ter dentro de campo. De poder flutuar, às vezes armar a jogada, às vezes ficar pelo último passe. Então isso é a liberdade que ele nos dá. Seja ali na cara do gol, finalizando, ou na descida pelas pontas, brigando até o último pela jogada. Fato é que o Roger Guedes tem sido peça fundamental para o esquema tático de Fernando Lázaro. É uma característica que ele tem incorporado essa ideia de entender a importância dele em todas as fases do jogo, mais do que qualquer outra coisa, enfim. Tá nítido que o Fernando Lázaro e o Roger Guedes se entendem muito bem. Ambos trocam elogios publicamente, o que dificilmente se via quando o técnico era o Vitor Pereira. Pelo contrário, os dois trocaram farpas publicamente. Por isso, o Fernando Lázaro faz questão de dizer que a convivência com o camisa 10 é tranquila e que nunca teve problemas com ele. No dia a dia, eu acho que às vezes acabam criando por um detalhe ou outro lá de trás e trazendo tentando colar isso na imagem de um atleta que eu, pessoalmente, não tenho nenhuma referência nesse sentido, pelo contrário, é um cara tranquilo de dia a dia, trabalhador, treino, tá sempre disponível para jogos. Enquanto tem Roger Guedes como uma certeza para os próximos jogos, o treinador aguarda o retorno de alguns atletas do departamento médico. Fausto, Vera, Maicon e Cantilho. Em uma semana cheia para trabalhar, já que o próximo confronto é só no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, Fernando Lázaro pode ter notícias boas vindas do departamento médico. O Fausto o dia a dia, é um atleta que é uma pancada que ele tem tentado ao máximo ali, mas é um incômodo que às vezes retoma, como aconteceu. Uma infelicidade ali no último treinamento de pegar novamente em cima da pancada e estamos aguardando esse retorno dele. Esse aqui é o ESPN FC para te fazer companhia e você faz parte do nosso clube, o nosso clube que agora vai falar do mercado europeu que fechou. E por quê? Porque aí os clubes brasileiros começam a olhar, analisar, ver quem não recebeu proposta, fica mais fácil de fazer um negócio com o jogador, principalmente os brasileiros que não tiveram proposta de outro clube europeu. E um desses jogadores é o Felipe Coutinho. Muito já se especulou da volta dele para o Brasil. O Corinthians recentemente andou com um papo ali de que poderia repatriá-lo, Mauro. E agora, com essa história dele permanecer no Aston Villa, tá sem muito espaço no Aston Villa, como é que fica a situação? Tem alguma informaçãozinha? Não, então, a primeira coisa é se ele quer vir para cá ou continuar morando por lá, né? A gente teve uma história recente aí do Willian, eles devem se conversar lá, né? Como é que é voltar ao futebol brasileiro? Ah, mas lá ele não tá prestigiado, tá, mas é um outro cenário aqui de exigência e tudo. Não sei se ele combina, se ele tem a cara do Corinthians, não. Falava agora no intervalo com o Fernando, eu acho que ele combinaria voltar para ajudar o Vasco. Nós estamos falando aí tanto de ter o meia, o Vasco precisa do meia. Olha lá. Tá aí, ó. Não tem SAF lá, não tem dinheiro, os caras querem voltar para o Brasil, para o Vasco, ele estaria em casa, eu acho que encaixaria mais. Ontem, por acaso, falei com alguém do Corinthians, mas de uma forma um pouco genérica, tipo assim, veio mais alguém, dá tempo, gastou todo o dinheiro com a história do Yuri e tal. A resposta é, bom, se cair do céu, a gente pega. Então é a mesma coisa. O que tem aí que ajuda? Tem até 4 de abril para resolver. Primeiro tem que ver a vontade dele de voltar. Né? Eu conversei com uma pessoa que disse que ele não está muito inclinado a trazer a carreira para o Brasil agora. Então mesmo... isso aí tem pesa. 31 anos. Segundo, tem 30 ou 31. Segundo a grana, né? 31. Ah, vai ganhar menos? Sim, teria que ganhar menos. Não vai ganhar muito menos também e tal.
seria um salário o maior que o Vasco pagaria, o maior que o Corinthians, no caso, pagaria? 30, ainda não fez 30. Então, provavelmente sim. Mas acho que esse tipo de reengenharia, que seria o caso financeiro, o Corinthians faria, se vier por um preço pagável, né? E nós estamos falando aqui em preços já razoáveis. Quando a gente fala no futebol brasileiro em preços pagáveis, mas não tem dinheiro. Não, se dá um jeito. Já foi assim com o Paulinho. Complica, Mauro. O salário, acho que o Corinthians ele consegue fazer uma engenharia para pagar. Sim. Mas o Aston Villa recentemente pagou 20 milhões de euros, né? Então você tem que negociar com o clube e tem que ver se o Aston Villa de fato quer negociar. Você quer negociar, mas vem aqui com dinheiro forte para você tirar um jogador que é um ativo do clube, né? O Aston Villa investiu na época lá com o Gerrard, né? Sim. E agora tá o Unai Emery como técnico, só que o Coutinho não tá conseguindo jogar no nível que a gente tá vendo. Mas né? aí que tá, dessa negociação é exatamente chegar lá, mas você vai utilizá-lo até quando? Você vai ficar pagando esse salário dele e ele vai ser reserva o tempo todo aqui até o final do contrato? Então, de repente, eu vou pagar 70% desse salário. Tem que vencer lá, né? E vou te levar, pelo menos você não vai ter o Felipe Coutinho ganha 8.580.000 euros por ano. É muito dinheiro, gente. Eu acho que tem a questão financeira, a gente já viu o Corinthians fazer em outros momentos composições financeiras com patrocinadores, o Paulinho, por exemplo, que depois acabou ficando ali com ônus para o clube, né? Porque a patrocinadora não existia, sumiu, desapareceu do mapa. O pacote ficou inteiro para o Corinthians. Exato. Aí eu acho que tem a questão financeira, Pascoal. E são dois pontos, né? A financeira para o Corinthians, se vale a pena, e a esportiva para o jogador. Reserva na Inglaterra ou titular no Brasil? Não, mas eu acho que o Felipe Coutinho, a declaração que pelo menos o que eu ouvi, que tenha sido dito por ele lá na Inglaterra, é que ele prefere ficar no futebol inglês, mesmo não jogando. Não dá para você trocar 9 milhões de euros, 9 milhões de libras por ano para vir jogar no Brasil para ganhar nem metade, porque não tem time que pague metade disso. Então, mas o time vai ter 9 milhões de prejuízo, entre aspas, né? Com ele durante um ano, porque não vai utilizá-lo. Você tem que conversar. Ele está sendo utilizado mais ou vagarosamente. Então, vem do banco. Mas se você propuser para o cara, você vai ter 9 aí que você vai pagar de um ativo que você não está usando. Eu pago metade. Já começa uma conversa. Eu pago metade e levo ele para lá. Aí entra o papo. Mas ele quer ir? Mas gente, o clube acha metade do salário do Felipe Coutinho, você acha que dá para pagar? Lógico que dá. Divide 9 pela metade, são 4,5 milhões de euros, ou 4,5 milhões de libras. E faz diferença, hein, de um para outro ainda. São 30 milhões. 40%. Paga 2 milhões de reais para ele. Tá vendo como já não dá? O 50 já não dá. Já tem que passar uns 30. Porque é o seguinte, e o cara vai espremendo o salário dele. Não, o resto paga o time lá, não vai usar ele lá. O cara dá de graça e ainda paga 70% do salário. É o Corinthians com o Luan, com o Santos. Quanto que ele ganha por mês, Pascoal? Quem? Quanto que ele ganha por mês lá? 9 milhões de euros por ano. Coutinho, quanto que ele ganha por mês? 9 milhões de euros. Por mês. Por ano, só dividir. Vamos dividir. Fazer aqui a conta. Vai fazer? Não, eu não você tinha falado que era 500 e poucos mil euros por mês? Não, tô falando, se você transformar... Você não tinha falado o primeiro salário? 4 milhões e meio por mês, vai, sim, a grosso modo. 750 mil. Não, eu só queria saber a conta do Pascoal. Primeiro ele tinha falado que era 480 mil euros por mês. Dá 4 milhões e meio por mêsinho. De reais. De reais. Isso. É isso, 750 mil euros. Tem time que paga 2 milhões e meio para jogador aí no Brasil. É isso que eu estou falando, que é metade do salário dele. Então você chega lá e fala, eu pago 2 milhões, você vai continuar pagando os outros 2 milhões e tanto, só que vai utilizar. Os caras pagaram 20 não, e saber o que ele quer, né? Ô Pascoal, sei. essa notícia que tá aí, escrita aí, né? A tarde aí. O empresário vê o Corinthians como opção. Se o empresário tá falando, se é verdadeiro isso, eu confio aí na nossa produção, é porque o jogador quer sair. Então, se o jogador quer sair, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Não, eu falei com uma outra pessoa bem próxima ao Felipe, que disse que nesse momento, pela idade que ele tem, ele não entende que voltar para o Brasil é bom esportivamente. Por ele isso se que eu tô manifestou perguntando pra vocês. O próprio Felipe Coutinho já se manifestou falando que gostaria de permanecer no Aston Villa.
É uma negociação muito complicada. Então nós estamos quebrando nossa cabeça aqui. É muito complicado. O cara não quer vir, pô. Essa taxa aí, Zi, Já resolveu, né, Zi? Já essa resolveu. taxa é o Não, mas seguinte, Zi, dependendo vou da explicar. negociação, é por isso que a minha pergunta é essa. Assim, esportivamente, vale o quê? Vale ele ficar sentado no banco no Aston Villa ou vale ele vir ser titular no Corinthians? Então, vir jogar por aqui, mas aí depende do que ele quer, né? Que eu tô te falando. Às vezes ele já conversou lá com outros que voltaram, que não gostaram. Tô citando o exemplo do Willian, que tá lá na Inglaterra, que ele pode falar, ó, não vai lá que a coisa não... Se você não render lá, não vai funcionar. Enfim, não sei. Agora, empresário vê Corinthians como opção. Claro, o empresário, nós estamos falando do Kia Yarobichian, que já foi ali da ligação parceria. com o Corinthians. Já né? foi da parceria, o cara que trouxe o Willian e tal. Então, o que ele deve ter dito? O Corinthians não está vendo isso com facilidade, não, apesar da opção. O Corinthians não vê uma coisa fácil de se fazer e tal, não está nem muito ligado nisso. Mas o Kia deve ter dito o seguinte, aí entra isso que você falou da pessoa próxima. O Kia deve ter dito, passado aqui para alguém, olha, caso ele queira ir, o Corinthians é uma opção, até porque, né? Tem canal aberto Ele tem ali. um canal ali. O Corinthians não quer, não aguenta e tal. Eu gostaria ele vai muito lá de falar vê-lo no Vasco. Eu Ele vai lá também. no céu, hein? Com sinceridade, eu gostaria muito de ver o Coutinho jogando com 30 seria anos ótimo, aqui. seria ótimo. Não, Precisa ver se ele tô falando quer. assim, tô sincerão. Ele jogando no time, no Corinthians, no Vasco, até o Palmeiras, assim, surgiu uma especulação no começo do ano, Sim. uma possibilidade. Ele joga em qualquer time aqui do Seja Brasil. lá onde for. Eu gostaria de ver. Eu gostaria muito de ver. Mas eu não acredito nessa possibilidade agora. Eu acho Tudo esse emaranhado de coisa. Eu gostaria e gostei, mas então, quando falaram que o Willian vinha para o Corinthians, era esse mesmo comentário. Pô, cabe aqui, cabe ali, cabe no Corinthians, cabe no outro time e tal. E não foi um ano feliz dele aqui. o Douglas Costa no Grêmio também. Douglas todo mundo Costa, esperava. a gente pensa nesses caras aqui no futebol brasileiro e fala, pô, que maravilha, né? Quem não quer ficar vendo, agora temos Soares aí para olhar, para ir. Não interessa em que time está, o cara Sim. tem qualidade. Então, Coutinho aqui, ótimo. Como a gente queria, uns vendam, estão dando sim, certo, de vê-lo outros não. aqui era ótimo. Fecha você que eu quero falar de uma outra negociação que o Pascoal está aguardando desde o início do programa. Tem um tal de Lucas Lima aí para ir para o Santos. Já a gente fala dele. A qualidade dele é inquestionável. Sim. Ele seria titular de qualquer equipe. Só que também acho que o Corinthians tem que avaliar o pacote, que é muito dinheiro em um só jogador. Sim. Um jogador que está convivendo com vários problemas físicos, ele se lesiona, ele não consegue ter sequência, não está conseguindo aguentar. E o Corinthians tem a experiência do Willian, eu repito. O Corinthians já também viveu pensa. isso com o Willian. Exatamente. Então, assim, pode resolver outros problemas, né? Com esse dinheiro, por que não contrata mais de um jogador, né? Dá mais peças para o Fernando Lázaro. Eu acho que não precisa desse nome de impacto, né? Como o Coutinho. E eu acho que é uma negociação inviável, até pelo desejo do jogador. O jogador diz que não quer voltar, então não tem negócio. O Corinthians